Shalom, shalom. A Tarde com a Torá, parte 2. Tivemos aí uma queda de energia elétrica geral e nessa perca de energia os sinais caíram. Então nós estamos aí a Tarde com a Torá, parte 2, no dia 15 de fevereiro do ano 2022 e pelo calendário judaico, dia 14 do mês de Adar 1, do ano 5782. Estamos na Parashá semanal Kitzá e nós estamos na nossa terceira aliá, junto com comentários da aliá de ontem, sobre a quebra das tábuas e as punições, e a punição dos malfeitores, aqueles que praticaram a Torá, que praticaram a idolatria, melhor dizendo, e violaram a Torá, ok? Então, seguindo aí, a parte 2, devido à queda de energia. Então, nós estamos aí no capítulo 32, verso 28, onde nós temos aí noticiado a morte de 3.000 homens do povo que caíram naquele dia por causa do pecado da idolatria, né? Então, Moisés, enquanto os levitas executavam os culpados, Moisés disse a eles: até agora os ritos sacerdotais eram realizados pelos primogênitos, porém visto que alguns deles cometeram o pecado de idolatria, traindo a honra que lhes era conhecida, os primogênitos como grupo já não são dignos desse privilégio. Por outro lado, vós, levitas, provastes que sois dignos, não participastes do pecado, nem hesitastes em executar os culpados. Portanto, sede hoje empossados no serviço de Deus, pois cada um de vós foi fiel a Deus, mesmo que isso significasse lutar contra o filho de seu filho ou de sua filha e contra o seu meio-irmão. Vossos atos servirão para hoje trazer a bênção do sacerdócio sobre vós, né? Então aqui nós temos o que nos fala sobre a quebra das tábuas e a punição dos malfeitores, né? Só repetindo aí para quem está retornando, tivemos uma queda de energia e isso interrompeu o sinal da internet, né? E estamos aí voltando com a parte 2, ok? Então, os levitas, eles passam a ter agora o serviço sacerdotal e os primogênitos perderam realmente essa preeminência que eles tinham anteriormente, porque os primogênitos que teriam as responsabilidades sacerdotais com referência à família e o povo. E como a tribo de Levi, sempre, desde o Egito, sempre separada do pecado, da idolatria, etc., mais uma vez aqui provaram que são dignos do sacerdócio, ok? Do verso 30, né, capítulo 32, do verso 30 em frente, nós temos aí o segundo período de 40 dias de Moshe no monte. Ou seja, depois que aconteceu esse fato aqui, do pecado do bezerro de ouro, a destruição das suas tábuas, a punição dos pecadores, então Deus chama Moshe para o segundo período de 40 dias no monte. Nesse período aqui, nesse segundo período, é um período em que Moshe, ele começa realmente a interceder pelo perdão, para que Deus perdoe o povo. Então nessa segunda etapa aqui, ou segundo período de 40 dias no monte, em que realmente Moshe fala para que, se ele não perdoar o povo, para apagar o seu nome do seu livro. É o que nós encontramos no versículo 32 do capítulo 32. Assim, se perdoares seu pecado, muito bem. E se não, apaga-me de teu livro, a Torá, que escreveste antes da criação e por fim será dado na íntegra neste mundo. Não se registre que meu mérito não foi suficiente para obter-lhes expiação. O verso 33... Então Deus respondeu a Moshe: não, ele não aceita o pedido dele, de Moshe, de apagar o nome dele.
Aquele que pecou contra mim, a ele apagarei do restante do meu livro, pois foi ele que perdeu o direito de continuar a cumprir a minha missão. Tu não pecaste, então não te apagarei da história. Conforme planejado, executarei todos que foram vistos praticando idolatria, mas não foram legalmente advertidos. Portanto, agora, uma vez que todos os israelitas natos que adoraram o bezerro logo terão sido executados, vai e guia o resto do povo onde eu te disse. E aí Deus fala que vai o anjo à frente deles. Moshe entra no questionamento que se tu não fores conosco, nós não vamos sair daqui, né? Então Deus fala que este anjo, ele levará o nome de Deus, e é como se a própria presença divina estivesse ali, literalmente falando, né? Então Deus fala para temer a este anjo, porque nele está o meu nome, diz o Eterno. Então o nome de Deus está no anjo, né? Que é aquele anjo que se fala Metratom, né? Tracinho tom. Então esse anjo, ele leva o nome de Deus. É como se o próprio Deus estivesse presente. Esse é o significado, certo? E ali vai nessa sequência aí, etc. e tal. É o que nós temos aqui diante desta realidade. Moshe, ele tomou uma atitude digna ao quebrar as tábuas. Ou seja, ele simplesmente não deixou o povo consumir o casamento recebendo a Torá, as 2 primeiras tábuas, para que não fosse todo o povo punido com a morte. Nessa questão, então, as tábuas foram quebradas, então o contrato de casamento foi quebrado antes da posse. Então não houve aquela assinatura assumindo definitivamente o matrimônio, o casamento. Então precisaria de uma nova ketubá, precisaria de um novo contrato de casamento, para que pudesse então concretizar o matrimônio, o casamento entre Deus e o povo, certo? Então, ali, nesse momento, seriam punidos apenas os pecadores, ok? Então, dessa forma, quando Moshe fala para arriscar o seu nome, então nós temos aí a paraxá anterior, Tetzaveh, que o nome de Moshe não é mencionado. Então, de uma certa forma, o pedido de Moshe foi atendido. Então, o nome dele não é mencionado na paraxá Tetzaveh. E aí, realmente, mostra a essência de Moshe, sem o nome dele. Então, quando a paraxá ela mostra a essência de Moshe, então ela está mostrando que a essência de Moshe, ela é mais importante do que o próprio nome de Moshe. Então é a essência de Moshe que valoriza o nome de Moshe. Por isso Deus disse a Moshe, o meu nome estará nesse anjo. Porque a essência de Deus está no seu nome, naquele anjo. E é por isso que deveriam temer aquele anjo. Então essa é a presença divina de Moshe, aliás, do Eterno, no nome do anjo, que Moshe deveria compartilhar com o povo, e o povo trilhar o caminho em direção à terra prometida, guiando o povo de fato à terra prometida. Então, vai e guia o resto do povo aonde eu te disse. É meu anjo que irá à tua frente. No dia de meu ajuste de contas, lançarei na conta deles o seu pecado, né? No episódio do bezerro de ouro. Então, dentro da realidade jurídica de Deus, no tempo certo, no momento adequado, os juízos seriam devidamente estabelecidos. O nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre esse episódio, seguindo o exemplo de Moshe, ele nos fala da seguinte forma: Moshe pediu a Deus para omitir o seu nome da Torá, caso ele se recusasse a perdoar os judeus. Moshe estava disposto a sacrificar sua conexão com a Torá pelo bem de seu povo, de todo o seu povo, inclusive daqueles que haviam adorado o bezerro de ouro.
todos podemos seguir o exemplo de abnegação de Moshe pelo povo judeu. Nós vamos ver a palavra do Rebbe e fazer o mesmo paralelo com os Benei Noach. Não é suficiente apenas cumprir o mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos estar preparados para sacrificar até mesmo o que nos é mais querido para o benefício do povo judeu em geral e de cada judeu em particular, por mais distante que naquele momento pareçam estar de Deus e de sua Torá. A abnegação de Moshe é para ser seguida. Então, dentro desse aspecto aqui, dentro desse exemplo de Moshe, e trazendo para a nossa realidade como Benei Noach, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele mostrou esse exemplo de abnegação, não se limitando apenas aos judeus, ao seu ciclo, ele não se limitou apenas ao seu meio, ele se envolveu com os não-judeus. Tanto é que o Rebbe, ele recebia diariamente, constantemente, pessoas de todos os credos. Ele recebia todos e qualquer político, líderes políticos, líderes de comunidades, líderes religiosos. Ele recebia tanto judeus como não judeus, e todos estavam na mesma fila, judeus e não judeus. E ele atendia na sua ordem, na sua sequência, naturalmente. Então, dessa forma, nos mostra também a própria abnegação do Rebbe de se envolver não somente com o povo judeu, mas se envolver com os não-judeus. Quando algum judeu que estava longe do caminho, longe de Deus e da sua Torá, estava assimilado pelos deuses, pelas religiões dos não-judeus, ele aproveitava o próprio momento ali e falava para ele que era a hora dele voltar para casa. E muitos judeus que até então não estavam praticando a Torá e seguindo o monoteísmo com fundamento judaico, e estava envolvido com as religiões entre os não-judeus, voltaram para casa, retornaram. E muitos não-judeus foram despertados pela palavra ou pelas palavras do Rebbe a procurar o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, tornando-se Benei Noach, justos entre as nações. Então o Rebbe, ele nos deu exemplo realmente de abnegação. E seguindo o seu exemplo, os rabinos começaram a se envolver entre as nações e entre os não-judeus, trazendo exatamente o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Seguiram o exemplo de Moshe e o Rebbe, de abnegação, e saíram do seu próprio núcleo e se envolveram com os não-judeus para trazer o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. É o caso, por exemplo, do nosso Rebbe, do nosso Rav Yaakov Geranstad. Seguindo esse exemplo e sendo o líder dos Benei Noach no Brasil. E através dele, trazendo para nós não-judeus conhecimento, esclarecimento, discernimento, orientações, etc. e tal, os Benei Noach, os emissários, as suas comunidades, estão trazendo cada vez mais essa palavra de abnegação. Não importa mais o meu eu. O que importa agora é o coletivo, os Benei Noach. A comunidade local, regional, as comunidades aonde elas estiverem, aonde estiver um não-judeu com conhecimento ou não com conhecimento do Deus único e a sua Torá, é onde nós precisamos estar, é onde nós precisamos nos envolver. Mesmo que tenhamos que nos sacrificar ao nosso luxo, ao nosso bel prazer, o nosso sombra e água fresca, mas nós precisamos nos envolver com as pessoas, precisamos nos envolver com os não-judeus aonde eles estiverem.
Então isso significa que eu não posso mais ficar em cima do muro, que eu não posso mais ficar neutro, que eu não posso mais ficar isentão. Eu preciso me envolver com as pessoas por amor. Amor a Hashem, amor à sua Torá, como está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é abnegação. E nós precisamos seguir o exemplo de Moshe Rabbeinu, do Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, dos nossos rabinos, entre eles o nosso Rav Yaakov Gerenstad, de abnegação. E nós, Benei Noach, e líderes, emissários, entre as comunidades, precisamos seguir este exemplo. E nós precisamos sim, amar o nosso próximo. Então isso significa envolver. Então se o meu próximo está precisando do conhecimento, da sabedoria, da unidade, da unicidade de Hashem, eu preciso levar a ele. Se o meu irmão, Benei Noach, ele está correndo algum perigo, alguma coisa, necessidades, etc. e tal, eu preciso levar esse socorro para ele. Eu preciso, se ele está envolvido com perturbações, dúvidas, incertezas, se ele está envolvido com seus fantasmas, monstros e etc. e tal, eu preciso me envolver com ele. Eu preciso sofrer com ele, eu preciso chorar com ele, mas sempre trazendo uma palavra firme de Deus e da sua Torá, para que nós possamos juntos chegarmos na nossa terra prometida, a redenção final e Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por isso, nós precisamos seguir o exemplo de abnegação. Moshe, o Rebbe, o Rav Yaakov, nós, Benei Noach e emissários, precisamos nos envolver de fato com esta realidade. O mundo está muito turvo, nebuloso, esquisito, e nós precisamos ter a luz de Deus, a luz da sua Torá, para podermos discernir o quadro que está diante de nós. Para finalizarmos, dentro de paralelamente, num conselho de ordem física, diante da situação desses últimos 2 anos, então, o conselho que os bons médicos amigos estão dando: todo aquele que tomou o experimento precisa fazer um exame laboratorial chamado dímero D, para ver qual é o grau da coagulação da sua corrente sanguínea. E isso precisa ser feito urgente. Nós estamos completando 1 ano da aplicação do experimento. O perigo está chegando. Tsunami. Antes dele chegar, o mar se recolhe, as águas se recolhem. E depois vem o tsunami. Durante 1 ano, as águas se recolheram. O experimento foi dado em abundância. Pessoas, por ignorância, falta de conhecimento, se declararam abertamente: se for para tomar 10 experimentos, 20, 50, eu tomo. Uma completa ignorância dos fatos. A cobrança está chegando. O tsunami está chegando. E por isso, os médicos bons e amigos estão orientando em todas as redes sociais: façam urgentemente o exame dímero D, para ver o grau da coagulação da sua corrente sanguínea. Esse exame pode salvar a tua vida. E como diz o Rebbe, faça o exame, busque um médico bom, atencioso e amigo, faça o exame e siga as suas orientações. Quem tem feito, estão salvando as suas próprias vidas. E um conselho
fundamental: não leve os seus filhos para o corredor da morte. É duro de ouvir isso. É difícil de falar isto. Mas é a verdade. Faça uma prova de Deus e vê o quanto que Ele é bom. Peça uma direção, orientação para fazer. Mas não deixe de fazer o seu exame de número D e poupe os teus filhos. Então, amados, nós temos diante de nós toda essa realidade da idolatria que leva às coisas mais perniciosas. Por isso, salve a sua vida. Salve a vida dos seus filhos pelo caminho correto, à luz dos olhos do Eterno e à luz da sua Torá. Seja forte, seja luz, seja verdadeiro. Conheça dia a dia a sabedoria que vem da Torá de Hashem. Ok? Amanhã teremos mais para refletir. Shalom, shalom. Que Hashem, de forma muito especial, venha abençoar aqueles que confiam e buscam confiança em sua palavra. Que Ele dê luz, discernimento, para tomar as decisões de fato que conduz à vida eterna. Até amanhã. Shalom, shalom.